Olá, bom dia. Estamos iniciando a videoconferência de resultados do quarto trimestre 21 e do ano de 2021 da Engie Brasil Energia. Sou Rafael Bósio, gerente de relações com investidores da companhia. Informo que nesse momento as pessoas conectadas estão no modo ouvinte e já podem submeter suas perguntas aos participantes, aos panelistas aqui, pelo chat da plataforma. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso site www.engie.com.br/investidores os arquivos da apresentação que será utilizada aqui e do release de resultado, onde são divulgadas informações mais detalhadas das operações, avanços de implantação de novos projetos e análise das demonstrações financeiras. Fazer aqui o disclaimer padrão, né? Antes de prosseguir, quero esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Me acompanham hoje Eduardo Sattamini, diretor-presidente de Relações com Investidores, e Marcelo Malta, diretor financeiro da companhia, para também comentar o desempenho da Engie Brasil Energia nos períodos mencionados. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-las por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. Agora eu passo a palavra ao Sattamini. Sattamini, por favor, pode prosseguir. Eu vou passar os slides, é só me sinalizar que nós vamos avançando. Eu vou ali para o slide 5. Muito obrigado, Rafael. Bom dia a todos. Nós começamos com os destaques do ano de 2021. A gente vai fazer a apresentação mais focada no resultado do ano, as informações detalhadas sobre o trimestre, que é importante a comparação trimestre a trimestre para alguns analistas. Ela vai estar na sua íntegra no nosso release. A gente pode passar por alguns números do trimestre, mas o foco é analisar o que aconteceu durante o ano de 2021, como a companhia se comportou, como ela se protegeu da grave crise hidrológica que nós passamos em 2021, com o pior histórico da série de hidrologias desde a sua medição, no início da sua medição há 91 anos. Então, a gente começa com o primeiro driver, que foi a repactuação do risco hidrológico. Nós tivemos mais um ano onde a repactuação advinda da mudança regulatória, mudança legislativa, foi obtida pelos geradores hidrelétricos no final de 2020. Impactou esse ano com um valor total de 1.591. Isso é um valor 623 milhões a mais do que o primeiro valor que foi contabilizado lá no final de 2020. Então, nós tivemos já acumulado algo em torno de 2,5 bilhões de reais relativos a essa recuperação de despesas que foram sofridas pela companhia, incorridas pela companhia no período de alto despacho termoelétrico fora da ordem de mérito, importação de energia, o que deslocou a geração hídrica e, naquele momento, obrigou aos geradores hidrelétricos a compra de energia no mercado para cumprir as suas obrigações. Então, essa recuperação se deu mais uma parcela agora, no quarto trimestre, com um valor bastante significativo, da ordem de 1,2 bi no quarto trimestre. A gente tinha feito mais um reconhecimento ali, se não me engano, no terceiro trimestre, no valor um pouco menor. Tudo isso em função do nosso entendimento e da maturidade do processo que vai se desenhando, né? O segundo fator importante que influenciou o nosso resultado, e vocês vão ver isso nos nossos números, nos nossos agregados financeiros, foram lançamentos contábeis não recorrentes em função do impairment da UTE Pampa Sul, que a gente espera vender a unidade ainda no primeiro semestre deste ano, com o close financeiro previsto até o final desse ano, e da nossa unidade de geração solar distribuída,
que também estamos descontinuando essa atividade dentro do nosso portfólio. Nosso entendimento é que essa atividade ela é uma atividade de muito baixo valor agregado, com baixa barreira de entrada, e hoje com uma pulverização extremamente grande, o que faz com que a gente perca foco no nosso grande negócio, que é grande atacadista, grandes clientes, partindo para um mercado cada vez mais pulverizado, mas ainda de valor agregado elevado, à medida que o mercado livre se abre. E o outro elemento não recorrente foi o resultado na alienação do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, ocorrido em outubro. A finalização da transação ocorreu em outubro, o closing da transação, que trouxe também uma redução do valor de dívida de 200 milhões. Eventos não recorrentes, fruto da nossa estratégia de descarbonização, então é o preço a pagar, mas a gente entende que com a venda de Pampa Sul agora a partir desse ano, a gente passa a ser um gerador totalmente renovável, e isso também tem um valor relativo para os nossos clientes, que também buscam neutralidade de carbono, descarbonização das suas atividades. Então, seremos um parceiro preferencial para os nossos clientes à medida que não temos energia de origem fóssil. Mais um elemento que foi a contribuição da TAG no EBITDA da companhia, 602 milhões no ano de 2021, com uma variação positiva de 115 milhões de reais ano a ano, no ano 2020 para esse ano, principalmente em função da melhoria do resultado operacional, fruto da valorização dos contratos de transporte que a companhia tem. Mais um elemento, e é um elemento que a gente traz de informação para vocês entenderem quão eficiente foi o nosso time de gestão de portfólio, que, apesar de um ano 2021 com a pior hidrologia, o impacto para nós nas transações de curto prazo foi de apenas 35 milhões de reais. Isso, obviamente, foi energia descontratada que nós deixamos para absorver um eventual DCF, foi compra no mercado de curto prazo, foram swaps de energia para que a gente pudesse ajustar o nosso portfólio e expor ele ao mínimo possível em momentos de alto preço. Isso tudo fez com que a nossa perda no mercado de curto prazo fosse limitada. Quando a gente olha com relação ao ano anterior, 2020, onde a gente teve uma situação hidrológica melhor, apesar de não tão boa, a gente teve uma perda de 276 milhões ano a ano, mas, de qualquer forma, o que a gente gostaria de trazer aqui com esse bullet, a gente olha o impacto global no nosso EBITDA. Rafael, por favor, não sei se você já fez a alteração, ok? A gente percebe uma redução do EBITDA recorrente de 8,4%, né? Ok, Rafael? Mas quando a gente considera que o EBITDA ajustado, considerando os efeitos não recorrentes, a gente tem um crescimento de 12,3%. Ou seja, se eu não tivesse os eventos não recorrentes, nós teríamos, então, um acréscimo de EBITDA na ordem de 12,3%, mostrando que a empresa vem na sua estratégia de crescimento. Lembrando, nós tivemos Campo Largo 2 entrando em operação esse ano. Nós vamos falar também mais adiante a entrada em operação de Gralha Azul em agosto, o início da operação de Novo Estado em dezembro, e a gente vai falar em mais detalhe dessas obras, dessas construções que estão em andamento, que vão basear o nosso crescimento já adquirido ao longo do ano de 2022. Vamos lá, Rafael, mais um. Em relação ao lucro líquido, a gente tem, quando a gente olha apenas os fatores recorrentes, não, excluindo não recorrentes, a gente tem uma queda de 44%, né? Mas, Rafael, vamos lá botar mais uma. Quando a gente olha, tirando o efeito não recorrente, a queda é apenas de 11,8%. Natural,
porque nós estamos vivendo não só um problema da crise hídrica, mas também um problema de aceleração inflacionária. E lembrando, as empresas de energia elétrica, elas são empresas que alavancam o seu crescimento. Nós não somos uma empresa muito alavancada, mas temos um nível razoável de alavancagem, até para ter uma estrutura de capital bastante eficiente. A nossa dívida ela é atrelada à inflação. E por quê? Porque os nossos contratos também são um indexador padrão da indústria. É o IPCA, foi IGPM durante algum tempo, é IPCA. E, obviamente, à medida que a inflação se acelera, ela causa um impacto no estoque de dívida, no estoque de concessões a pagar, e que vai se refletir somente nos preços do contrato ao longo do ano seguinte. Então, esse ano a gente deve recuperar nos nossos contratos uma boa parte dessa perda financeira, mas o resultado financeiro ele é impactado de imediato exatamente pela correção monetária dessas obrigações a pagar, concessão e empréstimos e financiamentos. Nosso resultado financeiro líquido foi menos 3 bilhões, e uma variação com relação ao ano passado de algo em torno de 1,2 bilhões, 1 bilhão 197 milhões, o resultado financeiro foi mais baixo. Vamos, então, para o próximo slide. Agora sim, Rafael. Passamos, então, para os destaques de ordem qualitativa, informações para vocês. Basicamente, o primeiro bullet vem a informação de que a gente está distribuindo, com base na reserva de lucros retidos em 2022, 638,7 milhões a mais do que o lucro distribuível de 2021. Isso tem o objetivo principal de manter o nível de proventos, total de proventos, do ano passado, que foi da ordem de 2 bilhões e 17, e a gente, então, com essa medida de distribuição dos lucros retidos no ano passado, a gente alcança 2 bilhões e 38 milhões, ou seja, quase 2,5 reais por ação, elevando aí para um dividend yield, uma estabilidade no dividend yield para os nossos acionistas. Outro ponto extremamente importante é que, com a venda do Complexo Jorge Lacerda, a gente atinge 95,8% da nossa capacidade instalada em energia renovável e almejando que até o final do ano a gente possa limpar, então, o nosso portfólio e estarmos totalmente renováveis e, a partir do ano que vem, poder anunciar 100% de energia renovável no nosso portfólio. Outro destaque importante foi o início da operação comercial de Novo Estado, através da entrada em operação e da energização da subestação de Serra Pelada, e ligando, então, a linha Serra Pelada e Itacaiunas. E nós temos esse é um marco extremamente importante para nós, e a gente deve também, mais no final no início do segundo trimestre, está anunciando aí mais uma etapa cumprida desse projeto e mais um pedaço da RAPIA sendo beneficiado. Vamos lá para o próximo slide. O Conselho de Administração também aprovou a aquisição dos conjuntos fotovoltaicos Paracatu e Floresta. Lembre que a gente, no ano passado, se não me engano, no terceiro trimestre, anunciou a formação do Comitê de Partes Relacionadas para analisar a compra desses 2 ativos de geração solar. E isso foi concretizado, foi feito. O Comitê de Partes Relacionadas teve o apoio de advisors externos, como o principal Bradesco, tivemos Machado Meyer também, a Intertec, foram os 3 principais advisors ao Comitê de Partes Relacionadas, para que esse pudesse ter uma avaliação completa e isenta desses ativos. E o valor pago, então, por esses 259,8 megawatts pico de capacidade instalada foi de 625 milhões de valor de equity. Esse ativo tem um nível de alavancagem relativamente baixo, 50%. Então, isso representa aí um retorno bastante satisfatório para a ANEEL Brasil Energia, considerando que o ativo é um ativo sem risco de construção. Um outro destaque, que a companhia foi uma das 3 empresas brasileiras incluídas no ranking das 100 empresas globais mais sustentáveis da revista Corporate Knights. Nós ficamos na 23ª posição, atrás do Banco do Brasil,
na 21ª posição, e à frente da Natura, que ficou na 88ª posição. Esse pool, esse survey, esse ranking, ele é feito entre quase 7 mil empresas de capital aberto em todo o mundo. Então, isso nos orgulhou bastante e a gente busca aí melhorar ainda mais a posição à medida que a gente limpa a matriz de geração da companhia. A companhia obteve um certificado de gestão integrada pelo Bureau Veritas, isso é uma coisa bastante natural, das nossas usinas, todas as nossas usinas hidrelétricas estão agregando aí Jaguara e Miranda, que eram usinas que foram recentemente adquiridas, mas que também precisavam dessa certificação para que a gente pudesse ter 100% das nossas grandes usinas certificadas. E outro certificado bastante importante foi a ISO 37001, que é sobre o sistema de gestão de antissuborno, para nós extremamente importante, caro, para operar no Brasil. É muito importante que a gente tenha esse tipo de certificação para mostrar a lisura, a correção e para evitar que nós tenhamos qualquer desvio dentro da nossa companhia. Processos, restrições, a fraude, etc., códigos de ética são levados extremamente a sério na companhia e a gente conseguiu demonstrar isso na certificação feita agora pelo Instituto Eurocompliance. Rafael? Bom, a gente passa, a partir desse trimestre, a falar sobre os destaques de ESG. Em 2021, nós tivemos aí alguns elementos bastante importantes. Então, o primeiro dele é a capacidade instalada em percentuais de renováveis, ou seja, a gente vem crescendo ano a ano. Óbvio, a gente vai ter um salto significativo a partir desse ano, em função da venda de Jorge Lacerda, no ano que vem também, quando a gente vai a 100%, mas a gente vinha já num crescimento contínuo de nova geração, então aumentando esse percentual. A intensidade de emissões ela varia em função do despacho das termoelétricas. Nós tivemos no ano 2020 com bastante despacho, 2021 foi um pouco menor, e agora, a partir de 2022, com a saída de Jorge Lacerda, esse valor vai cair significativamente. Lembrando, aproximadamente, as emissões de Jorge Lacerda eram coisa de quase 4 milhões de toneladas ano, contra 1 milhão e pouco de Pampa, um total aí de quase 5 milhões de toneladas ano. A gente está caindo, então, a 20% das emissões totais que a gente tinha nos anos anteriores. Então, a gente vai olhar ali as emissões totais de crédito carbono. A gente tem aí, como disse, uma volatilidade nas emissões dos anos anteriores em função do despacho termoelétrico, mas a gente tem uma geração de créditos carbono crescente em função desses novos projetos que a gente tem empreendido na área de renováveis não convencionais. Então, hoje a gente tem, 2021, a gente teve geração de créditos carbono não emitidos, mas gerados, habilitados para emissão, de 2,8 milhões de toneladas. A gente também passa a acompanhar o consumo de água. A tendência nossa é ter um controle maior sobre o consumo de água, também um bem escasso, para que a gente possa também impactar menos na questão da disponibilidade de água no planeta. Com relação à diversidade, o percentual de mulheres na força de trabalho vem aumentando. A gente tem feito um esforço bastante grande para atrair mulheres para a nossa força de trabalho operacional. Nós temos uma indústria extremamente masculina, de história extremamente masculina, coisa que a gente está tentando mudar. Temos feito vários programas de treinamento focados para mulheres, agora com cursos de operadoras mantenedoras para as eólicas do Nordeste, exclusivamente para mulheres. Inclusive, amanhã, a nossa diretora administrativa está indo a Umburanas para a formatura do primeiro grupo de mulheres formado exclusivamente por mulheres para a operação das nossas usinas. E, com relação aos investimentos em responsabilidade social, nós temos mantido aí 100% da utilização dos recursos incentivados
nos últimos anos. Há, obviamente, uma disponibilidade maior ou menor em função do lucro tributário. Né? Quando a gente tem impactos tributários, né, como isso é um percentual do nosso lucro tributário, ele pode sofrer variações ao longo dos anos. Vamos para o próximo slide, Rafael. Comercialização de energia, mais um. Bom, isso aí basicamente dá um panorama da nossa disponibilidade de energia para os próximos anos, no primeiro gráfico à esquerda, quando a gente vê que a nossa política é uma política de manter uma energia descontratada para eventual impacto hidrelétrico. Isso vai aumentando, obviamente, à medida que a gente vai se distanciando do ano presente, porque nós precisamos não só ter a reserva hidráulica, mas também a capacidade de atender nossos clientes e a renovação dos contratos dos nossos clientes. Então, é essa a maneira que a gente atua, a gente vende a energia, a gente tem targets, a gente tem objetivos de estar vendido para os próximos anos. É uma estratégia nossa de expor a companhia muito pouco a grandes volatilidades de preço que podem ocorrer entre um ano e outro, em função do caráter de muita dependência da hidroeletricidade ainda que nós temos no país. Então, a gente tem essa visão de estar sempre vendendo energia, mas também estar com um nível de contratação sempre para os próximos 3, 4 anos bastante elevado. É o que a gente percebe aqui, ou seja, até 2024, a gente tem 78% da nossa energia vendida, ou seja, se a gente tirar a reserva razoável para que a gente suporte uma hidrologia bastante crítica, né, que seria alguma coisa entre 10% e 12%, a gente teria 10% do nosso portfólio para venda no Mercado Livre em 2024, ou seja, aproximadamente aí, 550 megawatts médios de capacidade. Essa é a nossa maneira de trabalhar para expor o mínimo possível a empresa a preço, a volatilidade de preço. Então, quando hoje a gente olha e fala sobre eventual queda de preço, né, que aparentemente pode estar havendo no mercado, em função da oferta, né, a gente está olhando que o portfólio nosso está bastante protegido para esse efeito, né? E lembrando que quando a gente olha preços futuros, principalmente preços spot, no ano de 2023, a gente vai ter uma revisão do modelo de preço, que muito provavelmente vai criar uma pressão altista de preços de curto prazo, e com isso deve impactar também os valores dos contratos de longo prazo. Isso, de certa forma, a gente já olha agora, porque com a melhoria da hidrologia do ano de 2020, né, a gente observou no final de 2021 a hidrologia mais favorável do que a esperada, houve uma queda de preço em 2022, né? Mas 2023 teve uma variação muito pequena, porque já se observa o modelo mudando, ele vai também mudar o patamar, ele vai deixar menos volatilidade no nosso modelo de preço, que é importante para a estabilidade de preços e para uma estratégia mais adequada do operador. Bom, a gente dá muita importância para o Mercado Livre, então, por isso, a gente tem uma diversificação grande de clientes. A gente hoje tem como a siderurgia como um dos principais segmentos, mas, sendo o maior deles, ele representa somente cerca de 14%. Né? Depois vem alimentos, cimentos, ou seja, uma diversificação entre os principais segmentos industriais e comerciais da economia brasileira, sem grandes concentrações, altamente tentando evitar os riscos de um específico segmento. Vamos mais um slide. Bom, isso aí é mais uma ideia de como é que a gente está estruturado na parte comercial. Eu vou deixar, não tem grandes alterações, principalmente aí falar sobre uma redução do número de clientes. Quando a gente viu uma redução da disponibilidade de energia, a gente foi seletivo com relação a alguns clientes, e com isso a gente reduziu um pouquinho o número de clientes. Não tem nada a ver com uma mudança de estratégia, mas sim com uma mudança de disponibilidade. No ano de 2021, como a gente sentiu, existia
uma possibilidade de termos pouca hidrologia ao longo do ano de 21 e que poderia refletir em 22, obviamente a gente diminui o nosso apetite de contratação com clientes com maior nível de risco, e com isso a gente acabou reduzindo um pouquinho o nosso número de clientes. Mas a ideia e a tendência nossa, à medida que o mercado se abra, que essa curva do número de clientes suba e que a gente tenha um número cada vez maior de clientes menores, oferecendo margens maiores, porque eles vêm da migração das distribuidoras. Vamos lá, mais um slide falando da expansão da nossa capacidade. Né? Como a gente mencionou, a companhia continua buscando crescimento. Iniciamos esse ano a construção do projeto Eloy Santo Agostinho. Ele está com um avanço físico global de 7,7, no estágio inicial da construção, de concretagem. É um parque de 434 megawatts de capacidade instalada, e aí o início da operação ocorrerá agora até o final do ano. Esse ano entra uma parte da capacidade, e ao longo do primeiro trimestre e segundo trimestre, no máximo do ano que vem, a gente tem a operação 100% deste parque. São 70 aerogeradores com máquinas da última geração de 6,2 megawatts cada um. Vamos lá? O projeto de transmissão, nós já pincelamos um pouco. Ele sofreu um pequeno atraso em função dos efeitos de Covid naturais, e isso, obviamente, gerou também um aumento de CAPEX, à medida que a improdutividade gerada pelo Covid fez com que o número de HH gasto ele é aumentado. Isso faz com que, então, também a gente tenha tido a necessidade de revisar o nosso investimento estimado. Mas continua super dentro da expectativa de retorno da companhia, e a gente pretende agora, em março, faturar aproximadamente 95% da RAP, ficando uma pequena parcela a ser iniciada só em 2023, em função da entrada em operação de uma subestação em linha da Copel. Então, a gente vai estar com praticamente todo o projeto operacional em março, esperando apenas o projeto pronto, esperando a conexão da Copel. Vamos para o outro slide, por favor, Rafael. No caso do novo Estado, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Nós também tivemos atraso em função da Covid, em função do acidente que nós já mencionamos aqui no ano passado. Foi extremamente crítico para nós. Nós precisamos olhar todos os procedimentos. Inclusive, nós substituímos a nossa subcontratada, que fazia a montagem, a construção de uma parte da linha do novo Estado. E agora nós temos um prazo de entrada de 50% da RAP até abril, e o final 100% da RAP prevista para o fim de 2022. A gente está estimando aí que provavelmente no início do quarto trimestre, a gente tenha essa linha totalmente operacional. É uma linha, lembrando, gigante, 1.800 quilômetros de linhas, com 22, cruzando 22 municípios entre Tocantins e o Pará. Vamos lá, Rafael? Bom, como a gente mencionou, a gente acabou de adquirir Paracatu Floresta, então ele aparece pela primeira vez, e como já é um ativo operacional, vai entrar dentro da linha normal de operação. São 259,8 megawatts picos, com capacidade comercial de 59. Um fator extremamente importante, os PPAs de Paracatu de Floresta têm valores bastante elevados, oriundos do leilão de 2014, junto com a nossa ASU. A ASU nós vendemos 30 megawatts de capacidade instalada, e esses parques, então, agora passam para a nossa operação. Eles estão no estado de Minas Gerais e da Bahia,
fazem a composição do nosso núcleo solar agora. Então, passamos a ter no total algo em torno de 290, quase 300 megawatts pico de capacidade instalada em solar, né, e visando aumentar através do projeto do Açu Sol, como a gente vai ver um pouco mais adiante a nossa expansão. Vamos lá? Bom, geral também sempre aqui, né, a intenção do controlador em algum momento do tempo trazer esse ativo, né, o ativo tem melhorado bastante a sua gestão, diminuído a sua exposição ao GCF através da compra de energia no mercado, com melhorias operacionais, discutindo aí operação em cota constante. Então, tem algumas melhorias significativas que, em geral, vem sofrendo ao longo desses primeiros anos de operação. Em algum momento, a gente vai ter o controlador trazendo esse ativo para a nossa avaliação, para a avaliação do Comitê de Parque Relacionado, para que a gente possa, então, agregar na Índice de Energia o ativo geral. Vamos lá, Rafael. E como a gente estava falando, projetos em desenvolvimento, a gente tem um gráficozinho, pequeno gráfico à esquerda, na parte de baixo, mostrando aí a evolução do nosso pipeline. Hoje nós estamos com 2,2 gigawatts de pipeline, basicamente solar e fotovoltaico, nossas renováveis, né? A gente tem, como nós mencionamos, adquirimos recentemente, cadê o Açu Sol? Conjunto fotovoltaico Açu, né, que está com 870 megawatts lá, né? Consolidando com os nossos outros 2 projetos de Açu no mesmo parque, na mesma região. Obrigado, Rafael. Vamos adiante? Eu vou passar agora para o Malta para ele falar do desempenho financeiro. Malta, está no mudo, Malta. Bom dia, pessoal. Bom, o Sattamini já mencionou no início os eventos mais importantes do ano que impactaram o nosso resultado financeiro. Então, no slide 20, nós trazemos aqui a nossa performance financeira demonstrada através do ROI e do ROIC. Se desconsiderarmos os efeitos do impairment, né, teríamos uma queda do ROI de 36,1 para 29,9. Isso deve-se basicamente à redução do nosso lucro líquido, motivado pela elevação da nossa despesa financeira, como já mencionado pelo Sattamini. No ROIC, a variação é uma pequena redução de 22,7 para 20%, que mantém os níveis históricos de ROIC. No quadro à direita, nós temos um demonstrativo da nossa performance de 2016 a 2021. Então, nesse período, fizemos investimentos no montante total de 22,5 bilhões de reais, com alavancagem bastante elevada, de 82%. Aumentamos a nossa capacidade instalada própria, total de 17%, e em ativos renováveis, 34%. Adquirimos a TAG, a participação de 32,5%. Entramos no segmento de transmissão, com 2.800 quilômetros de linha que estão em fase final de construção. Nosso EBITDA ajustado entre os períodos variou de 113% e o lucro líquido 34%, inferior na variação do EBITDA, principalmente pelo impacto nesse ano da despesa financeira sobre o nosso lucro. E em dividendos e juros sobre capital próprio, distribuídos no período, totalizamos 11,1 bilhões de reais. No slide 20, tem um gráfico que demonstra a variação da nossa receita financeira no período. Tivemos 174 milhões de elevação da nossa receita financeira por conta da remuneração dos nossos ativos financeiros, né? Só lembrando que
a aquisição de Jaguara e Miranda, seguindo os procedimentos contábeis, ela foi registrada como um ativo financeiro, que é reajustado por índices de inflação e taxa de juros também. Ano passado, nós tivemos exportação e deixamos de ter, né, esse ano. Preço e volume de vendas no combinado, nós tivemos uma elevação de preço importante, mas, por outro lado, uma queda de volume. Isso deve-se basicamente a uma redução de consumo de cliente. Tivemos também restrição de geração de Pampa Sul por conta de importação de energia do Uruguai. E também tivemos uma redução do volume de energia vendida por conta de uma maior quantidade de energia descontratada que nós deixamos nesse ano para proteção contra a variação do GSF. Em 2020, tivemos uma recuperação de tributos de PIS e COFINS, e na atividade de transmissão também temos ativos de contrato, ativos financeiros, que foram atualizados pelos índices de inflação e que totalizou uma variação de 281 milhões, né, de reais. O próximo, Rafael. Bom, o resultado da TAG fechou o ano com um resultado de 602 milhões de reais, variação de resultado que contribuiu para o nosso EBITDA em 187 milhões de reais. Variação de resultado da TAG deve-se basicamente à atualização dos contratos de transporte de energia por índices de inflação. TAG tem contratos atualizados pelo IGPM e PCA, né, também. Bom, no EBITDA, se compararmos os valores registrados entre os dois períodos, nós tivemos uma queda de 8,4%, mas se desconsiderarmos os eventos não recorrentes, tivemos uma elevação de 12,3%. Um impacto importante foi a repactuação do risco hidrológico, como mencionado pelo Sattamini. Em 2020, nós registramos 968 milhões de reais, em 2021, 1.591, então uma variação entre os anos de 623 milhões de reais. Então, no total do montante registrado da repactuação do risco hidrológico, nós totalizamos quase 2,6 bilhões de reais. Nós tivemos uma redução de compra do volume de energia para a gestão de portfólio. Esse ano foi um ano bastante atípico, né? Tivemos preços elevados de energia. PLD médio no ano passado ficou em torno de R$280. Tivemos, por conta disso, uma oferta menor de energia e optamos também por um maior volume de descontratação de energia, o que reduziu a nossa necessidade de compra. Já mencionei a remuneração do ativo financeiro de Jaguara e Miranda, que elevou o nosso EBITDA em 174 milhões. Preço e volume também já mencionei no slide anterior. Tivemos elevação dos encargos regulatórios dos nossos contratos de prestação de serviço, principalmente serviços de OIM, por conta de atualização dos contratos pelos índices de inflação. Combustível, uma elevação do consumo de carvão por conta de uma maior geração fora da ordem de mérito dos ativos de Jorge Lacerda. Transações na CCE, o Sattamini já mencionou que o impacto no ano de 2021 foi negativo, né, somente de 35 milhões de reais, muito por conta da nossa gestão eficiente do portfólio, que mitigou os riscos de exposição ao GSF. Então, essa variação de 295 milhões deve-se principalmente ao fato de, no ano de 2020, nós termos fechado com uma posição positiva de 240 milhões de transações na CCA.
A equivalência patrimonial, como eu já mencionei também, a nossa participação sobre a variação do resultado da TAG. E a penúltima coluna, o impacto não recorrente, como já mencionado também, que é o impairment de Pampa Sul e Engie Geração Solar Distribuída, e também a perda de capital que nós tivemos na venda dos ativos de Jorge Lacerda. Evolução do nosso lucro líquido também, se compararmos os valores registrados, nós temos uma queda de 44%, e se isolarmos os impactos não recorrentes, essa redução fica em 11,8%. O principal impacto aqui, como já mencionado também pelo Sattamini, é a despesa financeira sobre o nosso estoque de dívidas, lembrando que cerca de 66% do total da nossa dívida está indexada ao IPCA. E o impacto não recorrente também demonstrado, como já mencionado, são os impairments e a perda de capital na venda de Jorge Lacerda. Bom, aqui é demonstrativo do nosso endividamento, uma elevação de 20 para 21, principalmente em razão dos saques de financiamento para Santo Agostinho e também emissão de debêntures para financiar o equity de Santo Agostinho, e também liberações remanescentes dos financiamentos de Gralha Azul e Novo Estado. Então, fechamos o ano com um caixa bastante robusto, de mais de 5 bilhões de reais, o que nos permitiu distribuir a totalidade do lucro desse ano, mais o lucro que nós retivemos no ano passado. Em termos de alavancagem, ainda em níveis bastante confortáveis, fechamos o ano com 2 vezes a líquida dívida EBITDA. E o perfil da nossa dívida, eu acho que cabe destacar uma parcela expressiva que vence em 2022, taxa pré, em 2020, nós decidimos fazer um swap das nossas dívidas indexadas ao CDI, que venciam em 21 e 22. Isso se mostrou uma decisão bastante acertada, está gerando ganhos financeiros expressivos para a companhia. Então, como no quadro à direita, a composição do nosso endividamento, uma parcela importante indexada ao IPCA, como eu mencionei. O duration da nossa dívida hoje está em 6,9 anos, e o custo nominal hoje está em 13,1% ao ano, o que equivale ao IPCA mais 2,8%. Próximo. Aqui o nosso plano de investimentos, 2022, nós temos principalmente os investimentos em Santo Agostinho e parcelas pequenas ainda remanescentes de Gralha Azul e Novo Estado. 2023, também os investimentos que ficaram faltando para concluir as obras de Santo Agostinho. Aqui o histórico da nossa distribuição de dividendos, como já mencionado, em 2021, nós vamos distribuir a totalidade do nosso lucro líquido ajustado do ano, além do montante que nós retivemos do lucro do ano passado. Com isso, a gente fecha um yield de 6,2%. Então, na parte financeira, era isso. Eu devolvo a palavra para o Rafael. Isso, com isso a gente encerra. Vamos, então, abrir aqui a sessão de perguntas e respostas. A gente tem uma série de perguntas. Eu vou tentar consolidar aquelas que são similares, a primeira pergunta, vou dividi-las em 3 partes, vou dividir em 3 partes. Sattamini Malta vem
vou combinar a pergunta da Maria Carolina Carneiro, Carol, lá do Credit Suisse, e do Antônio Junqueira, do Citibank, que é sobre a aquisição das fotovoltaicas para Aracatu e Floresta, né? Eles gostariam que a gente comentasse sobre, né, sobre a aquisição, se os 625 milhões responde por enterprise value ou o valor do equity, e se tem dívida, qual é o valor da dívida ou o percentual de alavancagem, né, desse projeto, e também, se possível, uma visibilidade de margem EBITDA. Talvez eu possa responder a pergunta, Rafael. Eu falei na apresentação sobre 625, que referência a equity value, né? A dívida é mais ou menos o mesmo valor, né? 50-50, dívida e equity. Talvez dar um pouquinho mais de cor aí à aquisição, a margem EBITDA do ativo é de 70%. O que mais ele foi perguntado, Rafael? Eu acho que isso acho que é o básico que está perguntado, né? Pergunta também se há mais, a empresa está analisando outras aquisições com partes relacionadas semelhantes. Eu acho que entra um pouco a questão do giral, isso né? Esses eram os dois ativos que estavam contando um pouquinho da história. Esses ativos eles foram desenvolvidos fora da Ende Brasil Energia, porque na verdade foram desenvolvidos por uma empresa que não era do par do grupo, chamava Solar Direct, e que em 2015 ela foi adquirida logo depois do leilão de 2014. Então, como demorou um certo tempo para que essa empresa fosse absorvida pelo grupo lá fora, ela seguiu o desenvolvimento dela, estava no processo de construção, licenciamento, coisa que fez com que nós não nos envolvêssemos, né, até o COD. E do COD para cá, a gente vinha analisando, esperando o melhor momento para essa aquisição ser feita, em função de diversos ajustes que as plantas deveriam ter sofreram desse tempo, para melhoria de performance, e agora, com o ativo com menos risco de operação, a gente entendeu que era momento de fazer essa transferência do controlador para nós. E aí foi por isso que nós montamos o Comitê de Partes Relacionadas. Mas, em termos de números principais, então, é uma margem de 70%, margem de EBITDA, 50-50, 625 de equity value, um pouquinho mais, 649 de dívida. E tem aí potencial earn-out em função da melhoria de performance que foi obtida, se vai ser comprovada ainda esse ano. Se tiver, obviamente, earn-out é mais resultado para nós, né, que vai ser dividido com eles, então pode melhorar ainda mais aí a nossa rentabilidade. Então, foi uma aquisição bastante interessante para as partes, né? Não era um ativo isolado aqui, de tamanho relativamente pequeno, então fazia todo sentido para a Ende transferir e manter a Ende Brasil Energia como a única operadora de ativos de geração aqui no país, fora Giral, que tem uma participação. Na verdade, Giral, nós somos uma parte interessada, com 40%, não somos o controlador, somos o acionista de referência, né, e que também, né, no momento adequado, ele será trazido à análise, né? Não há nenhum. Teve uma outra pergunta que eu vi aqui pelo chat de uma pessoa física, né? Não há nenhum trigger ainda, não foi iniciado, startado nenhum processo de aquisição. Isso será feito no momento adequado, que o controlador entender que o ativo está pronto, né, com seus riscos mitigados, para evitar, né, que a gente tenha uma divergência grande de percepções entre a empresa e o controlador. Então, a gente precisa diminuir ao máximo as incertezas para que a gente possa ter uma discussão saudável, né, como a gente teve agora nos ativos solares, né? Eu acho que você também dá, então, acho que para complementar também, o Bruno, que fez essa pergunta sobre o Giral, ele questiona o nosso interesse em ativos de geração hidrelétrica. Acho que valia a pena um comentário, né? Olha só, nós somos um grande operador de hidrelétrica no país, né, talvez o maior, e
nosso interesse por hidrelétrica é grande. Obviamente, hidrelétrica por hidrelétrica somente, né, não é o nosso foco. A gente vem crescendo muito em renováveis para que a gente possa ter um balanço, né, uma matriz de energia, de geração mais equilibrada, até para que a gente possa diminuir o risco do portfólio como um todo, né? É óbvio que a aquisição geral ela aumenta o percentual de energia hidrelétrica no nosso portfólio, mas também libera a capacidade para a gente poder investir mais em renováveis não convencionais, à medida que, obviamente, escoamento e transmissão cresça, né? Hoje a gente tem aí um grande gargalo no Nordeste do país, que é o grande foco da geração de energia renovável não convencional, que é a transmissão, né, e a transferência da energia, a capacidade de transferência da energia do Nordeste para o centro, com grande centro consumidor, que é o Sudeste. Mas temos, sim, interesse em eletricidade, podem vir outros ativos, obviamente, ativos greenfield hidrelétrico a gente vai ver cada vez menos, né, pelas restrições ambientais que a gente vê no país, né, mas ele complementa aí a nossa capacidade de geração e vai nos propiciar crescer ainda mais em renovável não convencional. Perfeito, Sattamini, obrigado. Indo para a segunda pergunta aqui da Carol, é sobre o GSF, né, perspectiva para 2022. Ela pergunta também sobre estratégia de proteção. Acho que o mercado sabe que a gente não abre, mas acho que você pode fazer um comentário, né? Sim, GSF, a expectativa no final do ano passado, né, diria ali no início do quarto trimestre do ano passado, era de um GSF muito mais baixo, né, com uma situação hídrica muito pior. Tanto é que o governo lançou ali naquele momento medidas de redução do consumo, despacho termoelétrico, etc. E, obviamente, a empresa se preparou para um cenário mais crítico, né? Sempre falo que existe uma assimetria aí na situação de ficar curto num período de ideologia ruim ou longo num período de ideologia boa. Quer dizer, a gente podendo, a gente prefere ficar longo num período de ideologia boa, porque a perda em relação à contratação para esse contrato a longo prazo é muito menor do que a perda que você tem ao comprar um PLD extremamente elevado, tendo vendido por um preço de longo prazo. Então, essa é a assimetria do mercado. A gente, então, tem agido e tem buscado ser bastante conservador nisso. Mas o que a gente percebe é que, quando a gente olha o ano passado com um GSF próximo de 70, e a gente olha agora para 2022, as expectativas, inclusive, da própria CCE é de ter alguma coisa muito mais próximo de 85, né? Então, ou seja, nós teremos mais energia distribuída entre os geradores hidrelétricos. Então, de uma certa maneira, a gente vai estar liquidando mais energia, vai estar com o balanço, em termos de expectativa, mais forte do que a gente esperava quando a gente fez o nosso orçamento, por exemplo, o orçamento da companhia. Perfeito, obrigado, Sattamini. Agora uma pergunta tanto da Carol, do Credit Suisse, como do Arlindo Souza, do TC, sobre participação no próximo leilão de transmissão. Se temos interesse e qual é a opinião. Sempre, transmissão também é um foco nosso, né? A gente entende que contribui para a transição energética através, como a gente disse, da transferência de energia da área de produção para a área de consumo, né? É uma atividade que dá estabilidade também ao nosso fluxo, dá oportunidade de crescimento. Então, é sempre o que a gente lembra, né? A diversificação de negócios, ela propicia, em momentos diferentes, oportunidades de crescimento diferentes. A gente vê hoje a transmissão, é uma verdade, uma competição muito grande, né? Como no passado a gente viu na geração, pelos leilões, mas a gente entende que essas coisas são cíclicas, né? A gente pode observar também que o próximo leilão, né, seria um leilão bem menor em termos de tamanho. E ele foi aumentado em função
de bids de players muito agressivos no passado que acabaram não conseguindo converter aqueles bids em linhas de transmissão na sua realidade. Então, o que a gente verá é que aqueles players muito agressivos que fazem com que o mercado acabe, teoricamente, percebendo um retorno muito mais baixo, na verdade, eles não têm sucesso. Então, a gente espera que isso demonstre aí ao mercado que a agressividade tem limite, né, e que a gente tem que fazer com que o bid seja sustentável, que as empresas que entrem nesse setor, elas levem adiante as linhas e entreguem. Isso é extremamente importante até para o planejamento energético do país. Se você leilou uma linha, né, que era prevista para ficar e era necessária ficar pronta em 4 anos, né, e você passa 2 anos tentando lutar contra aquele empreendedor que não consegue fazer a linha, 2, 3 anos, e depois vai licitar aquela linha, essa linha atrasou 3, 4 anos, e com isso o planejamento energético fica prejudicado. Então, acho também uma função do regulador e do governo, né, de estar atento a esse tipo de player, né, que tem uma postura muito mais agressiva e que acaba reduzindo o preço do mercado, reduzindo o retorno e criando um ambiente não saudável e não sustentável de negócio a longo prazo. Vamos estar de olho, sim, esperamos que o comportamento seja um comportamento mais racional. Se não for racional, vamos deixar para crescer em transmissão no momento em que as linhas apresentem retornos adequados ao risco da sua implantação. Isso é também, né, fazer algumas perguntas relacionadas, né, ao mercado, à área comercial. Pergunta que veio de investidor, pessoa física, e também do Juliana Gege, do UBS, sobre a nossa participação, né, no Mercado Livre. Né? O Evandro, que é pessoa física, comenta, né, sobre nosso breakdown de 60% no Mercado Livre e 40% no regulado. Ele pergunta se a empresa segue um padrão para ter essa percentagem no mercado e no outro, né, para você comentar essa estratégia. E aqui o Agege está fazendo uma pergunta sobre o nosso crescimento, né, no mercado. Se a gente vai continuar focando em clientes de alta tensão ou também pretende ir para clientes de menor tensão. Vamos lá. Primeiro, a primeira pergunta sobre 60-40, isso é uma consequência. A gente olha que o mercado regulado ele tende a acabar, né? O governo, com essa modalidade de leilões, na hora que ele pretende tirar das distribuidoras a obrigatoriedade de comprar energia, e cada vez abre mais o mercado, ele vai diminuindo esse mercado regulado, e é natural que a nosso percentual de participação no mercado regulado no nosso portfólio reduza. É óbvio, a gente tem contratos aí de longuíssimo prazo, as hidrelétricas vendidas lá em 2004, 5, 6, 7, né? Esses contratos eles vão continuar até o seu final, que é 2034, até 2037. Então, tem mais aí 10, 12 anos, se pegar o caso geral, até mais, no caso dele que vem para nós. Então, nós vamos continuar a ter uma parte do mercado regulado no nosso portfólio. Mas é uma realidade que o mercado livre vai substituir, então, essas aquisições feitas no mercado regulado. E, com a abertura do mercado, com clientes cada vez menores. Nós estamos nos preparando já há algum tempo, né? Se vocês olharem aí as nossas apresentações, as nossas conversas por dentro da Engie, que ocorreram aí nos últimos 4, 5 anos, a gente vem falando do investimento em digitalização, padronização de contratos, plataformas digitais. Hoje, nós temos vários produtos na plataforma digital que são apresentados para os nossos clientes com grande sucesso, e a tendência é que essa digitalização continue do nosso lado, principalmente para reduzir o custo de transação à medida que os clientes fiquem menor. O custo de transação é cada vez mais relevante no contexto e na rentabilidade do negócio. Então,
vamos continuar crescendo à medida que o mercado se abre, à medida que o número de clientes livres aumenta. A nossa intenção é capturar a nossa parcela de mercado, continuar como líder na venda de energia no país, e, obviamente, isso vai causar aí uma mudança de paradigma. Em vez de estarmos aí com apenas os clientes de alta tensão, que são também importantes para nós, né, nós também estaremos no mercado de mais varejo, atendendo clientes menores. É o que a gente costuma falar aqui, a gente segmenta também os clientes em private, né, o intermediário e o retail. Né? Então, igual os bancos fazem, a gente acaba tendo que também fazer com produtos específicos para cada segmento, para atender e satisfazer as necessidades de cada segmento. Isso também, obrigado. Então, agora uma pergunta que também envolve a área comercial, né? Falar sobre preços, né? Pergunta vindo do Victor Souza, da Genial, com relação se a gente consegue sentir uma pressão baixista nos preços de energia de longo prazo, segundo ele, porque existe, né, dada a expressiva sobre oferta no balanço brasileiro, né, e também somado a isso a um cenário mais benigno de chuva. Né. Em comentários, creio que você já comentou sobre que no longo prazo a gente não tem visto queda dos preços, mas seria bom dar uma reforçada aqui nessa questão. Assim, o preço de longo prazo, ele tem de longuíssimo prazo, tá? Assim, de 5, 6, 7 anos para frente, você tende ao custo marginal da expansão, que tem decrescido ao longo dos últimos anos, principalmente pelo barateamento e melhoria de eficiência dos equipamentos eólicos e solares. Né? Eles têm um limite, né? E o que a gente percebe é que também agora, com a inflação das commodities, com a desvalorização cambial, esses preços já estão mais altos no futuro. Então, a gente já percebe até um descolamento do custo marginal de expansão da oferta. Pode ser até que isso seja já fruto dessa possível sobreoferta que a gente observa num período intermediário ali. E nesse período intermediário que a nossa empresa tem um alto nível de contratação. Então, nós não estamos preocupados com essa eventual sobreoferta. Agora, lembrando, sobreoferta, preços baixos, frustração de rentabilidade para os projetos, e o que vai acontecer é que esses desenvolvedores de projetos que venderam energia a preço baixo não vão ter o retorno satisfatório e serão penalizados pelos seus investidores, serão penalizados também pelos seus financiadores, né? Que não vão alcançar os níveis de cobertura, etc. Então, é possível que, se efetivamente ocorrer esse excesso de oferta, a gente tem que olhar que ele precisa ter escoamento, né, para a energia. Tem muito projeto hoje que está sendo registrado na ANEEL, e isso também traz uma grande ansiedade para o mercado, mas são projetos que não terão escoamento, que não têm linha, que não têm capacidade. Existe um planejamento do escoamento que é condizente com a demanda de energia prevista. Né? Então, sim, eu não vejo assim preços que sejam extremamente disruptíveis para a indústria. Então, a gente pode ter momentos em que o preço fique um pouco mais baixo, mas a tendência dos preços é acompanharem o custo marginal de expansão, que de uma certa maneira, eles já caíram significativamente, e a tendência é que eles estabilizem em algum patamar de preço de longo prazo. Né? Isso também, obrigado. Antes de partir para a próxima pergunta, eu gostaria de fazer 2 comentários de perguntas que vieram de investidores de pessoas físicas. O primeiro é o Cid Stoso, ele pergunta como eu sei se minha empresa preenche os requisitos para contratar energia no Mercado Livre. Então, Alcides, você pode entrar em nosso site, na área de Mercado Livre, e também no nosso Energy Place, que é onde você encontra informações de como se enquadrar e quais são os requisitos necessários. Pode entrar em contato conosco, que também, se houver alguma dificuldade, nós te auxiliamos a identificar o lugar correto no site. Tá?
Um outro comentário, a gente teve uma pergunta aqui do Christian, só para esclarecer, ele pergunta, ele pede para a gente comentar por que da redução de aproximadamente 300 funcionários, né, no quadro da empresa em relação ao último trimestre. Aqui é bastante importante esclarecer que no quarto trimestre a gente concretizou a venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, e, na verdade, então, não houve demissão. Na verdade, esses empregados eles foram transferidos e continuam trabalhando nesse ativo com o novo proprietário. Então, não houve uma demissão de 300 empregados no trimestre. Tá? Então, deixando isso esclarecido e passando agora para um novo tema, Sattamini Malta, o Juliano Gege, do IBS, questiona, né, ele comenta do vencimento do contrato EOIM da TAG, agora no primeiro semestre de 22, e ele pergunta o que nós pretendemos fazer e se há possibilidade de redução de custo na TAG. Vamos lá, Juliano, obrigado pela pergunta. O vencimento está ocorrendo, já está havendo um período de transição, já se acordou entre a ENDE e a CDPq uma nova modalidade. O preço será reduzido, eu não posso falar do preço aqui, mas ele será sim reduzido e refletirá no resultado dos próximos períodos, né? A gente vai ter um período de overlap entre a equipe nova de operação da ENDE e o período da saída do pessoal da Transpetro. Então, vai sim ter uma economia para o ativo e vai representar em aumento de rentabilidade para os próximos períodos. Lembrando que a TAG tem uma característica bastante interessante. Lembra, ela foi uma aquisição alavancada em que ela previa um período de amortização do acquisition financing. Então, ela vai aumentando aí a sua rentabilidade também significativamente nos próximos anos em função da redução da despesa financeira, fruto das amortizações de financiamento. Tá? Então, a nossa expectativa é que a gente tenha resultados crescentes na TAG nos próximos anos. Aí nós teremos o vencimento dos contratos originais da Petrobras, e aí entram contratos regulados, e aí a gente entra no modelo normal de remuneração de base de ativos, né? Mas a gente, até lá, nós teremos aí uma melhoria de rentabilidade, na verdade, melhoria de geração de resultados e, com isso, melhoria de distribuição, contribuição maior para o EBITDA da ENDE Brasil Energia. Obrigado, Sattamini. Uma pergunta sobre alavancagem. O Arlindo Souza, do TC, nos questiona se a gente pretende financiar novos projetos, mantendo a estrutura de capital atual, ou seria factível um aumento na alavancagem financeira? Olha, sim, a gente tem espaço para alavancar um pouco mais a companhia, né? A gente, pela nossa sensibilidade, o limite máximo de alavancagem para manter o rating AAA junto à nossa classificadora de risco é da ordem de 3,5 dívida líquida e vista, né? A gente tem um histórico de estabilidade de geração de resultado, e a ideia é a gente manter um nível, obviamente, de alavancagem que seja ótimo, né? Considerando que o limite máximo para a manutenção do rating é 3,5. Isso não quer dizer que eu vou pular para 3,5 e ficar em 3,5 o resto da vida, não. A gente entende que até 3,5 eu posso, durante a fase de investimento, né? E a partir do momento em que aquele ativo que eu estou investindo através de equity dívida, no percentual maior de dívida, ele gera o EBITDA, então ele vai imediatamente contribuir para a redução dessa referência dívida líquida e vista. Então, a gente pode ir até 3,5, mas ele rapidamente retorna a 2, 2,5, que é o que a gente entende que é um nível razoável para a operação no longo prazo. Então, vai ficar flutuando ali entre os 2, 2,5 e 3,5 à medida que os investimentos vão acontecendo. Se houver a necessidade de um crescimento mais robusto, aí sim a gente pode analisar uma outra estrutura de capital, mas que, pelo momento, a gente não tem nenhuma intenção.
Obrigado, Sattamini. A gente está tempo um pouco estourado, mas eu vou partir para duas últimas perguntas, porque eu acho que é importante a gente comentar. A primeira vem do Rodrigo, investidor pessoa física. Ele está nos perguntando sobre os atrasos na implantação dos projetos e nominou Gralha Azul, Novo Estado e Santo Agostinho. Eu só queria esclarecer que ele colocou aqui que no Santo Agostinho passou de março de 23 para o primeiro trimestre de 24. Não é o que está acontecendo, tá, Rodrigo? Na verdade, Santo Agostinho, a previsão era março de 2023, nós estamos antecipando para final de 2022, não primeiro trimestre de 2024. Sattamini, você quer comentar? Você já falou sobre a questão de Covid, os impactos que a gente teve na implantação desses projetos, mas queria fazer algum comentário adicional. Gralha Azul, Novo Estado, a questão das chuvas lá no norte. Não, assim, Rafael, são coisas normais. Eles estão atrasados em relação ao que a gente almejava como meta interna, né? Mas está bem alinhado com o que seria o nosso business plan, ou seja, isso não afeta de forma significativa a rentabilidade dos projetos. Tá? Então, acho que talvez seja o único aspecto a ressaltar, né? E que eles estão muito adiantados com relação às obrigações junto ao regulador, mas muito, significativamente. Então, só para ter uma ideia, a Gralha Azul entrou 18 meses antes. Né? Então, ele estará pronto praticamente 12 meses antes, 100% da operação, 12 meses antes da expectativa. Então, assim, na verdade, nós não temos um atraso com relação à regulação, temos uma antecipação bastante significativa. Perfeito, Sattamini, obrigado. Gente, eu vou partir para uma última pergunta e sempre deixando o canal aberto aqui com a área de relações com investidores para responder as que eventualmente a gente não consiga endereçar aqui durante o prazo do nosso call. Sattamini, a última pergunta vem do Ricardo, uma pergunta pedindo para você endereçar quais são as principais apostas da Engie para 2022. Nossas apostas são entregar os projetos que a gente ainda tem na carteira dentro do orçamento revisado e do prazo. Eu acho que a gente está no caminho bom. Nosso time de implantação está se esforçando bastante para isso. Né? Desenvolver a nova capacidade através de contratos com nossos clientes livres. E também nosso time de comercialização e desenvolvimento está bastante focado nisso. E, obviamente, prezar pela eficiência operacional, né? Extrair o melhor possível do nosso ativo, estar atento à regulação. Nós temos aí um ano bastante importante para que a gente esteja atento às mudanças regulatórias e que elas sejam feitas de maneira racional e que venham a equilibrar os interesses dos diversos agentes, que seja um ambiente cada vez mais saudável para operar no Brasil. A gente tem conseguido isso, se a gente olhar ao longo desses 22 anos de operação, a operação tem sido, óbvio, a gente tem altos e baixos, mas, de uma certa maneira, a amplitude dessas variações é muito pequena. Né? Nós temos conseguido influenciar a regulação de forma favorável, ter um ambiente muito bom de negócios no Brasil e também navegar bem, mitigando risco, reduzindo os downsides da nossa operação. Então, são essas apostas nossas aí. A gente vai crescer, temos já um crescimento adquirido, né? E vamos buscar crescimento, lembrando, crescimento rentável. Não adianta crescer para aumentar a market share, porque isso não representa retorno no bolso do nosso acionista. Disciplina financeira sempre foi uma das principais características da nossa companhia e continuará sendo. Na hora que a gente anunciar algum novo projeto, esse projeto vai estar calcado em base de premissas que são premissas que vão entregar retorno adequado ao risco que esses projetos vão representar. Perfeito, Sattamini. Obrigado, Malta. Muito obrigado. Acho que com isso
a gente encerra a sessão de perguntas e respostas. Agradeço pelas perguntas e foram bastante enriquecedoras aí para essa nossa conversa. Novamente, deixo à disposição toda a equipe aqui de Relações com Investidores para endereçar as perguntas que a gente não conseguiu responder e vamos mantendo contato. Sattamini, palavras finais. Malta, palavras finais, por favor, fiquem à vontade. Agradecer aí a presença de todos. Nós tivemos um número bastante grande aí de participantes. A gente fica muito orgulhoso de chamar a atenção, né, de ter a presença de todos vocês aqui conosco. Então, um abraço, até o resultado do primeiro trimestre, se não antes, aí, qualquer coisa que a gente tenha importante para anunciar. Ok. Bom, obrigado pela participação de todos. É sempre uma honra estar com vocês. E até o próximo trimestre.